paz do Senhor e que a sua graça seja com todos. É um prazer nós estarmos juntos e ainda para mais a exercitar estas disciplinas espirituais que o Senhor nos deu, não é? Através da adoração, e a adoração é todo o nosso momento aqui, nós exercitamos uma série de disciplinas que nos fazem chegar mais ao conhecimento de quem Deus é e também nós nos exercitarmos e motivarmos uns aos outros a ir ao encontro daquilo que Deus quer da nossa vida. Então é um prazer enorme nós estarmos juntos. Eu peço a todos que curvem as vossas cabeças. Vamos orar ao Pai. Vamos orar a Deus. Nosso querido Deus e Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Abrimos a Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Mais do que nós entendermos intelectualmente mais alguma coisa acerca das Tuas Escrituras, acerca da Tua palavra, acerca da Tua vida, acerca da vida que Tu passas para nós, mais do que entender isto intelectualmente, Senhor, cria em nós um coração puro. Transforma-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós não queremos apenas ser conhecedores, mas queremos ser praticantes. Também não queremos ser praticantes daquilo que não nos é dado a conhecer, mas queremos ser praticantes conscientes de que agradamos a Deus da forma como vivemos. Senhor, então, estamos aqui. Estamos aqui com que nós todos estejamos disponíveis para que Tu possas tocar o nosso coração, a nossa mente e nos faças andar nos Teus caminhos, como é da Tua vontade. Eu oro isto no nome de Jesus. Amém. E amém. Então eu peço aos irmãos que possam abrir em Mateus no capítulo 13, o Evangelho segundo Mateus no capítulo 13, e hoje o nosso texto estará entre o verso 31 e 35, e nós encontramos-nos num lugar onde Jesus está com os seus discípulos, ele está a ensinar acerca do reino. E porquê que ele está a falar acerca do reino? Em primeiro lugar, quando Jesus começou a pregar as Escrituras, ele começou a pregar sobre o reino que estava a chegar. E este reino que estava a chegar não era bem entendido aos olhos da humanidade inteira. E especialmente por aqueles a quem Jesus se entregou em primeiro lugar. Ou seja, se doou em primeiro lugar, que é o povo em Jerusalém, aos judeus. E eles viviam uma religião que os afastava de entender o verdadeiro significado do que era o reino de Deus. Porque eles entendiam que o reino de Deus era algo que vinha para dominar o mundo, dominar a terra, de uma forma terrena. Mas o reino de Deus, pela boca do próprio Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, revelou-se um reino que nós não conseguíamos entender se não nos fosse explicado. E mais, mesmo depois de ser intelectualmente entendido, só é verdadeiramente vivido quando o Espírito Santo regenera a nossa vida. Nos prepara para entendermos aquilo de uma forma não só intelectual, mas principalmente carnal também. Ou seja, quando a nossa carne começa a obedecer ao nosso espírito e não o contrário. Quando a nossa carne está refém, quando o nosso espírito está refém da nossa carne. Então eles estavam a precisar de ouvir estas questões. E neste texto que nós vamos ver, e eu passo já a ler, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes que têm a ver com a extensão do reino na sua influência, o seu poder. Ok? Então, abrindo as Escrituras segundo o Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 13, no verso 31 ao 35, a seguinte Escritura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos.
Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É interessante a forma como Jesus explicou acerca do reino, através de parábolas. Nós vemos os discípulos a perguntar anteriormente: porquê é que tu nos falas por parábolas? E a palavra de Jesus foi muito clara, a resposta foi muito clara. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles outros não. Então os mistérios do reino estão escondidos entre estas parábolas e nós temos que entender como é que o reino de Deus tem poder neste mundo e tem influência da forma como estas parábolas nos vão indicar a influência que o ministério e o reino de Deus tem neste mundo e terá até à sua consumação. Então coisas pequenas podem, em sua última análise, em sua última instância, ter um poder enorme, ter efeitos muito grandes. Estas 2 parábolas são dadas ao mesmo tempo porque o sentido é único. Coisas pequenas, no seu início, podem e vão terminar com uma influência, com um efeito grandíssimo, enorme. Poderíamos dizer até total, em prevalência. Coisas insignificantes ao olho do ser humano vão se tornar, em última análise, no poder absoluto. O reino de Deus começou com uma coisa mais pequena e mais desprezada em comparação a todos os outros reinos. Mas em sua última instância vai ser o poder absoluto para todo o sempre. Então este é o princípio que Jesus estava a mostrar acerca do reino que estava escondido em gerações e gerações. Ninguém tinha entendido ainda acerca do reino de Deus. Querem saber o seguinte? Já agora, reino dos céus ou reino de Deus é a mesma coisa. Apenas Mateus refere o reino de Deus como o reino dos céus. Nós estamos a ler Mateus, então aqui o adjetivo, aquilo que nos está a mostrar é que é o reino dos céus. Mas é o reino de Deus, é o sinónimo. E este é o princípio que está por detrás destas parábolas. Eu quero lembrar o seguinte, é que eles nunca entenderam muito bem, porque as suas expectativas acerca do reino estavam completamente reféns daquilo que o mundo entende como poder e como influência. Então era muito diferente e eles não conseguiam entender o que estava a acontecer e o que viria a acontecer e que eles teriam que começar, ou melhor, continuar o ministério de Cristo. E neste ministério, ou seja, neste reino, ao invés de eles serem libertos do poder que os oprimia, dos romanos e todos os outros povos à volta, porque Jerusalém era não só uma cidade pequena, mas toda a Judeia era um povo muito menor do que os outros todos. E a ideia deles era que eles iam reinar sobre, não eram só ser libertos, eles iam reinar sobre todo o mundo. Mas neste caso, o rei deles, o Messias deles, estava a anunciar que iria morrer por eles, para os salvar. Eles não entenderam que palavra era esta. E sabem uma coisa? Eu creio que muitos dos que se afirmam cristãos hoje em dia não conhecem este Cristo. Não entendem de uma forma verdadeira quem Jesus é, porque é que Ele veio, porque é que Ele se dedicou ao sofrimento por causa de um povo que não merecia o seu amor. Não conseguem entender e por isso mesmo não conseguem pregar o Evangelho verdadeiro. Então, como não conseguem pregar o Evangelho verdadeiro, pregam o Evangelho manufaturado, transformado, contrafeito. Até fez pum. Então pregam facilidades, pregam bênçãos que Deus nunca prometeu nesta vida. E esquecem-se de pregar as bênçãos que o Senhor pregou
para esta vida. A bênção é que o crente verdadeiro, quando tem o coração de Cristo, mesmo no meio da tribulação e da perseguição, porque pregar um Cristo verdadeiro, diz que tem em sua maior alegria passar essas tribulações. E isto não cabe na nossa teologia, melhor, na nossa humanidade, na nossa antropologia, na nossa forma de ver a vida boa. E como Deus nos devia abençoar. Porque aquilo que eu gostava de viver é aquilo que o Senhor me vai dar. Porque se Ele é bom, e este é o Evangelho contrafeito. O Senhor não vai ceder aos nossos próprios desejos. Sabem porquê? Porque o nosso coração é impuro em si mesmo. É duvidoso, é enganoso. Leva-nos para caminhos que só a nossa carne é que se deleita. Mas a nossa carne tem um tempo limitado. E muitas vezes, ou das grandes vezes, ou sempre, se a carne domina, o espírito está refém. Mas quando o espírito é liberto e se desfaz das amarras do pecado que reina na carne, então aí nós somos verdadeiramente livres. Nós acabamos de cantar. Nós acabamos de falar sobre isto, adorar ao Senhor sobre estas grandes verdades, deste reino que Ele anuncia nestas duas parábolas. Uma coisa tão pequenina vai-se nos tornar no poder absoluto. E os discípulos precisavam de entender isto de uma forma claríssima. E nós podemos entender o seguinte: Jesus, antes que isto começasse a tomar lugar, tinha que urgentemente pregar o Evangelho do Reino. E é interessante que depois, logo da sua ressurreição, eu já preguei há umas semanas atrás, que eles começaram a pregar o Reino, ou seja, pregar o Evangelho da ressurreição. Sabem porquê? Porque esse era o início do reino de Deus na terra, através da sua igreja. E eles tinham que entender isto, porque eles estavam completamente sozinhos. O mistério que estava escondido, e esta é a razão das 7 parábolas que nós temos no capítulo 13. Fazer uma passagem muito rápida em relação a isso. Jesus quis mostrar a natureza deste reino e deu 2 parábolas para isto, que foi a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. E nesta natureza, eles entendem que há aqui uma luta. Na primeira parábola, eles entendem que, apesar do semeador sair a semear, ele semeia uma semente, mas 3 partes do mundo rejeitam essa palavra. Só 1/4 parte da sementeira é que floresce e dá boa semente. E eles entenderam isso dessa forma mesmo, porque depois houve uma explicação. E a maior parte do mundo será um solo duro que nem deixa a mensagem sequer entrar. Não quer ouvir a mensagem. Depois há um solo rochoso que deixa entrar um pouco e depois murcha. Há uma terceira parte que diz o solo cheio de ervas daninhas que finalmente a sufoca por causa do amor ao mundo e os cuidados desta época. 3 partes. 3 em 4 partes rejeitam a palavra do Senhor. E só apenas uma. E eles começam a questionar e fazem bem em questionar isso. Ora, se o rei deste mundo, quando estivermos a reinar, quando nós tivermos um rei, somos súbditos a ele, e houver alguém que rejeitar a palavra do rei, o que é que nós fazemos a eles? Parábola do trigo e do joio. Vocês têm que conviver no meio dessa gente. Não é o vosso trabalho arrancar esse joio. Não é o vosso trabalho serem os encapuzados, os ceifeiros, mas como é que se diz? Aqueles que estão encapuzados e que tiravam a vida, ajudem-me. Os carrascos. Vocês não são os carrascos do Evangelho. Vocês não são aqueles que vão ceifar no último momento.
Vocês são aqueles que permanecem trigo no meio do joio. Então Deus está a plantar as suas sementes. E eles tiveram que ouvir isso. Então o que é que nós fazemos? Arrancamos o joio? Não, vocês não vão arrancar o joio, vocês vão permanecer no meio do joio. Mas agora eu quero vos dar um encorajamento. E estas duas parábolas são um grande encorajamento para a Igreja de Deus. Porque apesar de começar por muito mínima, a mais pequena, estamos a falar de 12 discípulos, que depois, no final da ressurreição, estavam 120. 120. Nós podemos ver os grandes milhares atrás de Jesus, à procura dos milagres, à procura da bênção, à procura do pão, à procura do alimento, à procura da cura, à procura de serem libertos. Eram aos milhares. Vejam nos Evangelhos, aos milhares, mas no momento de início eram 120. E sabem como é que eles eram reconhecidos? Então não são eles todos da Galileia, lembram-se em Atos? Em Atos 2, quando no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 que estavam à espera da promessa para começar este trabalho. Para começar este trabalho que ao olho humano era ridículo, menosprezado, completamente desprezado. E eles olharam para esta malta 120 e disseram: não são eles todos galileus? Só havia um adjetivo pior do que esse, que era ser samaritano. Filho de cão. Então a igreja começou pequena, menosprezada, completamente desprezada pelas pessoas. Mas tornou-se num lugar onde os outros se aninham. E esse é um grande princípio que nós vemos aqui. O encorajamento é dizer-lhes: olha, vocês vão começar de uma forma muito pequena. E este é o reino de Deus. É assim que nós determinamos começar. Porque nós queremos fazer um grande ministério neste mundo. E sabem qual vai ser o ministério? O ministério é que vocês vão crescer, é uma árvore que vai crescer, onde os pássaros se aninham nos seus ramos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas, onde a igreja floresce, onde a igreja verdadeira floresce, toda a sociedade à volta beneficia. Ouçam, nós encontramos isto desde o Velho Testamento, não é só na igreja. Lembram-se de José, no Egito? Onde ele tocava, florescia. O Senhor era com ele. E acontecia isso em todo momento, enquanto Deus estava com os seus. Aconteceu com Jacó, fora do seu momento, fora do seu lugar, daquilo que ele tocava, florescia, multiplicava. A bênção existia e todos à sua volta beneficiavam das bênçãos daqueles que eram de Deus. Isso não quer dizer que os pássaros, ao aninharem-se, tornam-se parte da árvore. E nós temos que ter muito atenção com aquilo que está escrito. Porque quem semeia a boa semente é o semeador. E a semente é, na realidade, a palavra de Deus, que é Cristo em nós. Não há outra semente que nós possamos pregar. Não há outra atração verdadeira que transforma o ser humano. Não há cá: toma lá um chouriço, dá cá um porco. Vocês conhecem esta expressão? Não conhecem? Não conhecem. Ok. Eu explico. Há muitos lugares hoje em dia que oferecem bênçãos que nem eles podem dar porque Deus não lhes prometeu, para encherem as igrejas, para que as igrejas deem um retorno financeiro a esses lugares, a essas pessoas. Isto é o toma lá um chouriço. Estás com fome, toma lá um chouriço, mas dá cá o porco inteiro. Vocês não conheciam esta expressão? Ora que coisa, já aprenderam alguma coisa hoje. Glória a Deus. Mas isto é muito sério, sabem? Isto é muito sério.
Porque a bênção do Senhor é: todos aqueles que estão cansados e oprimidos por aquilo que vos está a pesar, venham a Cristo e Ele vos alivia. É Ele que vos alivia. Não é um melhor trabalho, não é um melhor carro, não é uma melhor vida. É Cristo em nós a fazer a obra única, que mesmo no meio de tribulações e aflições, que Ele sim, isso nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que é isso? O mundo todos os dias nos afoga, nos tenta oprimir. Não sejas assim tão cristão. Não sejas assim tão fanático. A Bíblia disse isso, mas isso tem um enquadramento histórico e cultural. Foi só para eles. Porque os discípulos sim tiveram que morrer para que a igreja sobrevivesse e se multiplicasse. Sim, Jesus teve que morrer para que isso fosse uma verdade, mas nós não. Nós estamos no tempo da casa com piscina, com 3 casas, 3 não chegam, 5 carros na garagem. A garagem já se torna pequena, porque não dá para eu fazer uma festa com 120 pessoas no mesmo dia. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? A vida que nos foi prometida em Cristo, ainda que tenha muitas bênçãos, não é a vida em si mesmo. As bênçãos fazem parte da vida em Cristo. Mas há muita gente lá fora que não tem Cristo e tem muito mais bênçãos dessas do que nós que estamos aqui neste lugar. É claríssimo isso, é só abrir as notícias. Os grandes riquinhos do mundo não têm Cristo. Nem se importam com isso. Não se importam com isso. Os discípulos eram sem reputação considerável, mas o reino acaba enorme. Querem ver comigo em Isaías 54, do verso 1 a 5, diz o seguinte. Porque se a primeira lição é que o reino começa muito pequeno, a segunda lição é que o reino vai acabar, ou melhor, vai se tornar enorme, grandíssimo. E diz assim no Isaías 54, verso 1 a 5: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Sabem qual era a grande vergonha? Era que nós, que éramos chamados gentios, o opróbrio, a vergonha. Jamais Deus era casado conosco, jamais Deus nos dava um lar. Isso era para os judeus. Mas sabe o que é que a palavra de Deus está escrita em Isaías 700 anos antes do Cristo chegar? Não tenhas vergonha, porque o teu lugar, o teu tamanho, está a falar da igreja. Não está a falar apenas de um povo escolhido para passar a mensagem. Está a falar da noiva do verdadeiro Cristo. Está a dizer que vai ser enorme. Nada a vai impedir de crescer. Em Apocalipse 11:15, que é na consumação deste reino, deste período em que a igreja hoje está a viver. Diz assim em 11:15 de Apocalipse: O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então a consumação deste reino ainda não chegou.
Eu vou repetir outra vez. Porque quando nós andamos a dizer que nós andamos a reinar com Cristo aqui na terra, não é um reino dominador visível. Este reino é interior. Este reino conquista a pessoa por dentro e transforma-a de forma a que as pessoas à sua volta já não a reconhecem mais. Ela já não tem as mesmas escolhas que tinha anteriormente, já não tem as mesmas conversas que tinha anteriormente. Está uma nova criatura. E a aplicação deste governo de Cristo, por mais insignificante que tenha sido aos olhos da humanidade, ouça, ainda hoje este governo de Cristo, através das pessoas, é ridicularizado. Sabem onde? Dentro dos locais de culto. Porque quando uma pessoa que é transformada por Cristo quer seguir o Cristo verdadeiramente, muitas vezes é menosprezado, minimizado, mal falado por quem pertence aos locais de culto. E isto é mundialmente assim. Por isso é que a igreja é alimentada e lembrada por este governo de Cristo. Por isso é que a igreja tem no seu livro, nas escrituras do Pai, nas escrituras de Deus, para nós mesmos a dizer: alegrem-se, tenham em toda a alegria quando vocês passam por tribulações. E Paulo dizia aos romanos: eu não me glorio apenas nas bênçãos, eu glorio-me também nas tribulações, porque eu sei que é nas tribulações que eu vou preservar até ao fim. Então o governo de Cristo, por mais insignificante que tenha sido aos olhos da humanidade, por mais desprezado que tenha sido e que continua a ser, tornar-se-á à vista de todos o maior de sempre e para sempre. Ser-lhe-á dado um nome. Ouçam, neste momento, Jesus já tem um nome que é sobre todo o nome, ainda que aos olhos das pessoas não se veja esse reino. Em Daniel 4, dos versos 10 a 12, diz o seguinte: era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Sabe o que é que a Escritura está a falar? Está a falar de um homem chamado Nabucodonosor, que reinou num império chamado o Império da Babilónia, que ainda hoje, pela história, foi um dos maiores impérios que o mundo já viu. Mas este, mesmo assim, não se compara ao de Cristo. Mas quer saber uma coisa? Vão ver os livros de história e vão ver se alguém atribui um reino a Cristo neste mundo pela história da humanidade. Não. Nem se compara à Babilónia. Porque ainda hoje, se nós formos estudar os grandes reinos, são Babilónia, Assíria, Grécia e Roma. Não se fala do reino de Cristo, porém, ele está visível ou invisível no mundo. Invisível no mundo. Por isso é que as pessoas não falam dele. Sabe porquê? Porque o reino de Deus não é visível e nós não vamos poder dizer: olha, ali está, ou ei-lo ali. Não é assim que Jesus diz aos fariseus e aos próprios discípulos? Quando lhe perguntam sobre o reino de Deus, onde é que ele está, já chegou? E ele diz que o reino de Deus é invisível. Ninguém vai poder dizer: olha, ali está o reino de Deus, ei-lo aqui, ele chegou agora. No entanto, ele está poderosamente a reinar na igreja, nos crentes, naqueles que hoje, pela palavra do Senhor Jesus, estão a ser encorajados a não ligues à minimizade, ao menosprezo acerca do reino de Cristo, porque ele, apesar de ser a menor das sementes, vai tornar-se naquela árvore onde os próprios aves vão se aninhar e vão achar o seu lugar. Mas ouçam, é a segunda parábola, que tem a ver com onde o reino floresce, a bênção. E a parábola do fermento começa logo a seguir estas três lições que nós vimos na parábola do grão de mostarda, que é: o reino começa pequeno, tornar-se-á grande e as nações acabarão por usufruir dos seus benefícios, ainda que não entendam que o reino está aqui.
Ouçam, há uma coisa muito importante antes de entrarmos na parábola do fermento, que o Evangelho já transformou este mundo. Nós não estamos a criar nada de novo. Já houve sítios, lugares, mesmo nas grandes reformas, onde era necessário ter uma igreja cristã para que a moral daquele lugar fosse completamente transformado. Onde as casas de prostituição fechavam. Onde a corrupção diminuía drasticamente. E esta é a influência que neste momento a igreja não está a verificar. Mas não seja menosprezada por isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar a ser sal e luz nesta terra. Porque os valores de Deus devem sempre prevalecer. Mas não pensem que nós vamos dominar o mundo, ou a Assembleia da República, ou o que quer que seja. Não coloquem os olhos nesse tipo de reino, senão vão ser completamente defraudados. Como os próprios discípulos ficaram no dia da morte de Jesus, que começaram a ir para as suas terras de cabisbaixos, até que Jesus os foi resgatar no caminho de Emaús. Então, o que é que vocês falam? Então, és o único que não sabe, que está em Jerusalém, o que é que tem acontecido? E eles falaram de Jesus como aquele que tinha prometido ressurgir ao terceiro dia, e aquele era o terceiro dia, e ainda nada tinha acontecido. Sabe porquê? Porque eles pensavam que o domínio ia ser terreno. No entanto, o domínio é espiritual. Ainda que o terreno seja influenciado grandemente por isso. Mas não vamos chegar ao domínio nesta terra. Porque não é a igreja que vai dominar. É Cristo. Não é a igreja que domina na terra. É Cristo que domina através da igreja. Então a parábola do fermento é uma lição muito idêntica. Mas aqui o fermento influencia uma quantidade enorme de massa. Influencia de forma positiva, falo crescer. Beneficiar daquela influência que está ali. Então o poder do reino é grande e positivo. Uma pequena porção deste reino influencia toda a massa, todo o mundo. E nós podemos ver isso. Que ainda que se diga na estatística que a igreja cristã ou o movimento cristão é o maior de todos, porque tem 2.000 milhões, mais ainda do que 2.000 milhões, ou seja, é mais de... Agora ia fazer as contas, já não somos só 7.000 milhões, já somos 8.000 milhões, nós estamos a crescer bastante, não é? Este mundo parece estar... Mas nós estamos destacados. Só há outro movimento que é o islamismo, o islão, que tem 1, qualquer coisa mil milhões, ou seja, ainda está um pouco abaixo. Mas a realidade é que mesmo destes 2.000 milhões, nem todos são crentes. Mas há uma influência desta massa verdadeira. Há lutas, irmãos, que só se vencem na oração. Há lutas, irmãos, que neste reino só se vencem na oração. Nós muitas vezes queremos transformar as pessoas pela nossa própria capacidade, mas não dá. Paulo descobriu isso com os coríntios. Ele diz, quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de sabedoria ou de grande pompa e circunstância. Isto são palavras minhas, ok? Mas eu fui no poder do Evangelho, mostrando Jesus Cristo e este crucificado. Nós não podemos esconder a grande influência que transforma vidas. O Evangelho é Cristo. E é Cristo crucificado. E é Cristo ressurreto. A reinar na vida da igreja. Sabe, esta foi uma grande influência que nós vimos em Atos, pelo Novo Testamento. Porque Paulo, quando chegou a Tessalónica, revirou o mundo deles de pernas para o ar. Diz assim em Atos 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A igreja era vista como uma perturbação social. Porque quando Paulo e Barnabé, e neste caso Silas, pregaram em Tessalónica, aquelas sinagogas viraram do avesso. Porque eles pregaram o Evangelho do Cristo ressurreto. Não sem antes ter pregado o Cristo morto, crucificado, só depois ressurreto. Mas a realidade é que aquilo transformou, perturbou a sociedade.
perturbou aquelas cidades. E eles, como não encontraram os discípulos, neste caso os discípulos não, os apóstolos, o apóstolo Paulo e o próprio Silas, então encontraram um Jason. E o Jason estava lá, tinha lá estado naquele ensino. E eles arrastaram-no para o meio da cidade e disseram: aqueles que andam a perturbar o mundo chegaram também aqui à nossa cidade. Em Atos 16, versos 19 e 21, diz o seguinte, que é Paulo aonde? Em Filipos. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. É interessante que o evangelho de Paulo e de Silas não foi dar mais riquezas, foi retirar aquelas que eles tinham. Sabem porquê? Porque os seus olhos estavam colocados naquilo que eles tinham. E aquilo que Paulo e Silas fizeram foi retirar o seu próprio lucro através de uma mulher que era vidente. Eles, cansados daquele negócio, Paulo virou-se para ela e disse: sai dela de uma vez por todas. Já estou cansado de ouvir isto. Estás-me a perturbar. E o que é que acontece quando aquela cidade sentiu a perturbação do verdadeiro evangelho a corromper aqueles costumes errados? Sentiram-se perturbados e quiseram desfazer aquilo que o Senhor estava a programar. Mas sabem que é interessante que Paulo e Silas foram prisioneiros, foram postos no cárcere. Sabe como é que eles lutaram? Orando, adorando a Deus, cantando, salmodiando, e houve um tremor de terra que abanou aquelas prisões. E Paulo e Silas não só saíram da prisão, como privaram o que estava lá, o carcereiro, de que tirasse a sua vida, porque ele sabia que era isso que lhe iria acontecer se todos os prisioneiros tivessem saído. E o que é que Paulo e Silas disseram? Ei, não faças mal a ti mesmo, porque ninguém saiu das prisões. Nós somos verdadeiramente livres. A realidade é esta. Paulo não era pelo aquilo que a vista o programava ou o prendia. Ele não vivia por isso, ele não vivia por a vista, ele vivia por fé, e ele sabia que ele vivia na fé do Filho de Deus. Ele pregava o Filho de Deus. Este era o assunto principal de Paulo. Mas este não era o assunto principal de Paulo, este é o assunto principal da igreja. Pregar o Cristo. Não se importando sequer com aquilo que está à nossa volta. Não é isso que o nosso Senhor Jesus nos diz? Não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma. Olhem para os lírios dos campos. Olhem para os pássaros. Eles têm o que comer, eles têm o que vestir. E aquilo que vocês têm que fazer é procurar o reino, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é o reino e a justiça que Jesus estava a falar? Deixem-me reinar em vocês. Submetam-se à minha autoridade. Respeitem quem eu sou. Sujeitem-se a mim. E eu vou transformar-vos a vossa vida e cuidar de vocês. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é submetermos-nos ao reino de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Ouça, a igreja tem perturbado as pessoas há mais de 2000 anos. Mas não é incrível os resultados que tem tido? Não é incrível os resultados que tem tido? Porque até a nossa Constituição, até as nossas leis, ainda têm resquícios desses resultados, onde a reforma constante da igreja foi tendo um resultado social também. Onde a corrupção foi sendo aprisionada, sendo limitada. Nunca foi extinguida e não vai ser, porque esse é o joio da sociedade. E não nos é permitido, nem é o nosso trabalho, arrancar o joio. Por isso não vale a pena fazermos parte de todos os sindicatos, porque não vamos extinguir o pecado deste mundo. Esse não foi o nosso trabalho. É pregar
aquele que tem o poder de extinguir o pecado da pessoa. Então o fermento será aquele, como é sempre adicionado como mau nas Escrituras, será que ele também é mau neste assunto? O fermento é sempre para ser mau? Não, o fermento em si mesmo é apenas usado como analogias nas Escrituras, porque ele tem uma influência enorme. Ele tem uma influência que transforma. Então, da mesma forma que nós vemos em 1 Coríntios, quando Paulo está a dizer: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Onde é que ele está a mostrar? Ele está a mostrar no início. Ele está a falar do Êxodo. Porquê? Porque quando eles estavam no Êxodo, eles foram chamados por Deus a dizer: preparem-se e vocês vão ter que sair à pressa. Então façam pães não levedados. Não quero o levedo, ou seja, eu não quero o fermento desse lugar. E quando vocês chegarem lá ao deserto, vocês vão estar... Não disseram tudo, mas eu estou a fazer a história toda. Tiveram 40 anos sem comer pão levedado, o que quer dizer que eles não tinham fermento. Porque quando eles tivessem que chegar ao reino que eles tinham-lhes sido permitido, ao lugar, ao seu momento, ao seu território, eles teriam que fazer das primícias pães levedados, com novo fermento, e entregá-lo ao Senhor. Isso está em Êxodo 12, versículo 39. E diz que eles cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Mas agora reparem no que está em Levítico. Das vossas moradas, que é quando vocês estiverem lá, já no território, 40 anos depois, irmãos. Levítico 23, 17 diz o seguinte: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias do Senhor. Uma nova massa, um novo fermento. De uma forma muito clara, uma nova influência. Uma nova natureza. E por isso diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aquilo que nós podemos ver de tudo isto, e é muito interessante porque eu tenho aqui um pequeno texto que resume a ideia daquilo que está a ser passado, que é como se Jesus estivesse a dizer: mas tenham bom ânimo, discípulos de Jesus. Maior é aquele que está em seu favor, a seu favor, do que todos os que estão contra si. A palavra da vida, que esteve escondida no mundo, escondida nos corações dos crentes, também é um fermento. A unção do Santo é mais subtil, penetrante e subjugadora do que o pecado de Satanás. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E este é o encorajamento que Jesus não só deu aos discípulos naquele tempo, porque eles não estavam a ver nada, mas nós hoje já vimos tanta coisa e precisamos do mesmo encorajamento. A influência positiva do reino vem de dentro, de Deus. Se for para mim, eu não estou, tá bom? Estou ocupado agora. Então Deus planta o seu fermento dentro do mundo, em cada pessoa. A razão pela qual Ele permite que os dois cresçam juntos é para que possamos influenciar. E este é um tempo para salvação. Não é um tempo para a ceifa. É para salvação. É para restauro. É para transformação. É para a pregação do Evangelho, porque isso só acontece com a pregação do Evangelho. Este é o tempo para que o cristianismo possa continuar o seu trabalho e possa concluir o seu trabalho. Não temos outro tempo, irmãos. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Nós não vamos ter outro tempo. Nós hoje somos convidados a ir até à mesa do Rei. Deste Rei que nos encoraja a olhar para trás e dizer: isto começou muito pequenino. Isto começou de uma forma menosprezada, desprezada. Mas vocês podem ver o impacto que teve a igreja no mundo. E mais, o impacto que tem uma pessoa só dentro de um lugar de culto. Nós podemos ver essa influência. Então o que é que nós podemos crer? Podemos crer que o Senhor está a comandar as suas tropas para nós podermos pregar o Evangelho, continuarmos a semear esta influência
através das Escrituras, através da palavra do Evangelho, porque Deus quer fazer a sua obra.